Olá, sou o Vande Nabarro da Prospere Terapias. Aqui você vai ver um curso gratuito de cromoterapia. As cores primárias, algumas dicas, onde utilizar, como utilizar essas cores e dentro de outras informações. Eu tive aí algumas aulas gratuitas ao longo desse último mês e vou deixá-la disponibilizada aqui. Caso você quiser receber mais notificações das nossas novidades e outros cursos, ativa aí o sininho e se inscreve no canal. E bom curso! Vamos então concluir a do laranja aqui. Então, o alaranjado, né, que atua no sistema, a gente já tinha falado sobre essa parte semana passada, sistema nervoso. Ele estimula, né, as funções de todas as glândulas endócrinas, especialmente as glândulas do sistema reprodutor. A gente já tinha falado também sobre isso semana passada, né? Questão de testículos, ovários, as suprarrenais. É uma cor vitalizante. Então, lembra que a gente comenta sempre, né? Em vez de você usar vermelha, tá na dúvida? O vermelho tem uma frequência mais intensa, então usa o laranja, mesmo que seja no básico. Aí eu coloquei essa imagem novamente para a gente lembrar por que o laranja ele atua aqui, ó, tá vendo? Ele atua nessa região. Então ele vai também auxiliar a parte do básico, como também vai refletir um pouco no gástrico, só que ele vai estar muito mais nesse local aqui, principalmente, tá? Então lembrem sempre das cores. Caso você tenha dúvida, esqueceu, fala, putz, eu quero usar o verde, qual que é o local de cor predominante do verde? Então você pega uma figura na internet, coloca lá chakras, e aí você vai ter aqui as cores de cada ponto, né, de cada chakra em específico. Lembrando que, gente, eu já devo ter comentado isso provavelmente com todo mundo, no individual, tá? No particular, mas aqui falando no geral, nós pensamos, e quando a gente vai pesquisar, uma pessoa que não tem muito conhecimento, ela vai pensar que a gente só tem 7 chakras, ou que a gente tem 10 chakras. Lembra, a gente tem 88 mil chakras no corpo, então nós temos muitos pontos energéticos, muitos pontos que a gente pode trabalhar, e quem trabalha esses pontos normalmente é acupuntura, shiatsu, medicina chinesa. Então tem assim, uma infinidade de pontos que pode ser trabalhado em relação aos chakras. A utilização do laranja é aconselhável nos casos de apatia devido a grandes traumas, né, no campo do sentimento. Preguiça funcional das glândulas endócrinas também é bem legal você utilizar o laranja, isso acaba ajudando bastante. Só que sempre lembrando, tudo que é demais pode fazer mal. Então usa aquela frase de sempre, né? O pessoal usa com moderação, tá? Usa quando necessário, realmente quando você tem certeza. Por ser uma das cores que vitalizam as suprarrenais, é indicado em todos os processos que precisem de desinflamação, com erradicação de edemas, artrites, reumatismos. É interessante aquilo que eu comentei outro dia. Talvez alguns problemas você vai pensar assim, mas não faz muito sentido, tá? Mas o laranja ajuda sim nesses itens. A questão da obesidade, por exemplo, o laranja é uma cor quente, é uma cor que tem uma vibração acelerada, então ela vai ajudar também nesse sentido para emagrecer, tá? A questão da obesidade. É interessante, pessoal, sobre essa parte aqui de artrites e reumatismo. Eu já cheguei a usar algumas vezes na aplicação mesmo da cromoterapia, né? Claro que aquilo que eu comentei, a gente utilizando aí uma informação da cromoterapia mais avançada, a gente não vai usar só o laranja, a gente vai usar o verde, a gente pode usar o amarelo, vai usar o azul, então você tem um complemento muito legal, tá? Mas só o laranja ele já vai te dar um retorno significativo, e é bem legal porque como foram muitos anos trabalhando com a cromoterapia, aplicando e verificando os resultados semana a semana, então ele realmente dá um resultado. Obviamente, né, contraindicação parecido com o vermelho, ele é contraindicado para pessoas extremamente emotivas e com insônia, porque é uma cor quente, né? Então a cor quente ela sempre vai acabar acelerando quem já é acelerado. Que nem, por exemplo, você vai perceber pessoas que são mais aceleradas, elas sempre acabam colocando uma vestimenta, né, sempre mais pro laranja, pro vermelho. As pessoas atraídas pelo alaranjado são cheias de entusiasmo, então esse entusiasmo, vamos também olhar ele de uma outra forma. O entusiasmo às vezes
alguns momentos ele pode virar impulsividade, né? Então precisa tomar cuidado com a dosagem, como eu tinha comentado. Claro, são pessoas dinâmicas? Sim, mas também dosadamente, tá? Então são aquelas pessoas assim bem focadas, determinadas. Então são pessoas, né, interessadas nos movimentos em favor das mudanças, porque é óbvio, né, tem lógica, a pessoa ela é agitada, então ela gosta ali do movimento. É até interessante que eu venho fazendo alguns atendimentos e uma das pessoas me chamou a atenção no sentido dela ser muito agitada, e ela tinha, né, esse excesso de cores, e ela estava começando a ficar estressada porque ela estava com a vida muito tranquila no trabalho, sempre sabe, entrando na rotina. E olha que interessante, a gente conseguiu resolver boa parte dessa dificuldade apenas colocando um único exercício: fazer algumas mudanças durante o dia. Por exemplo, muda um vaso de lugar durante o dia, faz uma mudança, sei lá, de qualquer objeto dentro de casa, sempre vestir uma roupa diferente, então você cria um movimento. Isso tem a ver com a cor laranja, você dispersa um pouco ela e acaba acalmando, acaba se tranquilizando. Deu para entender, pessoal, o processo? Então se você coloca um movimento, quem tem muito dessa energia, ela acaba meio que dispersando, isso acaba ajudando bastante. Continuando aqui dentro do alaranjado, né, são sensuais e orgulhosas, né, no caso das pessoas que têm essa cor predominante. Mas claro que esse orgulho surge em decorrência de qualidades positivas conquistadas e não de aquisição de status na sociedade. Então, quer dizer, são pessoas orgulhosas no sentido de ser uma pessoa saudável, né, decorrente o quê? Das qualidades que ela tem. Então ela acaba vibrando mais esse laranja por consequência. Imagina, né, uma pessoa que tem a aura predominante laranja, então uma pessoa muito comunicativa, muito alegre, sabe, uma pessoa ali acelerada, mas não um acelerado exagerado, dentro de um equilíbrio, tá? Quando, que nem colocou aqui, né? Quando é claro e luminoso na aura, o alaranjado revela um ser evoluído e empenhado em promover mudanças que beneficiam a humanidade. Quando é escuro e embaçado, revela orgulho discriminador e infantil. Então, volto a comentar aquilo com vocês. É muito interessante você ter essa ferramenta, caso você queira, para você determinar e identificar como que você está sendo e como você pode também identificar outras pessoas. Tá? Bom, nas decorações, né, uma cor que desperta e estimula, deve ser evitada em quartos de dormir e nas roupas de cama. Também igual, o vermelho ele dificulta um pouco o sono, tá? Então é interessante prestar atenção nisso. Usa com moderação também no quarto. Numa tonalidade mais clara, ele é legal na sala de refeição, porque ele vai, né, favorecer a digestão, a assimilação dos alimentos e também a comunicação. Porque é interessante, você está ali na sala de jantar, é legal você ter uma comunicação saudável, tá? Então, uma tonalidade suave. Não vai pegar, por exemplo, vai pintar sua sala de jantar inteira, ou que seja um papel de parede totalmente tudo laranja. E põe ainda a toalha de mesa laranja. Não. Moderado, né? Usa alguns pontos só, alguma parede ou alguns objetos. Aqui eu coloquei uma ideia para poder lembrar, gente, que aí vem de encontro um pouco que a Dinuísa falou em relação à roupa, e que a gente pode olhar muito na questão dos alimentos também, né? Presta atenção como que você está aí na sua alimentação. Por exemplo, em algumas características que você precise fazer algum ajuste, de repente algum alimento, né, alguma fruta, ela vai poder já fazer essa diferença para você. Aí você fala assim, mas só de eu comer? Não é só de você ingerir esse alimento. Mas pensa, se você tem ali um mamão, laranja, onde que eles vão estar normalmente? Numa fruteira, certo? Primeiro que ele já vai fazer essa diferença no ambiente. E claro, para você ingerir também vai fazer outro tipo de diferença. Tá? Então preste atenção nesses detalhes. Aqui eu coloquei para a gente lembrar, pessoal, eu vou reforçar isso algumas vezes ao longo, né, do material. Você está vendo aqui que o comprimento de onda do vermelho ele é maior do que o comprimento de onda do amarelo aqui. Claro que o laranja também tem uma diferença. Só que eu coloquei no amarelo, por quê? Para a gente conseguir ver que realmente existe uma diferença aqui de tamanho. Obviamente que aqui já dá para ver bem melhor, né? O azul,
o violeta, o índigo, ele tem uma distância aqui de comprimento de onda bem menor, então ele vai atingir camadas específicas, tá? São camadas relacionadas, que a gente falou, dos chakras, do campo áureo. Aqui aquilo que eu tinha prometido para vocês, mas eu não trouxe o aparelhinho, mas trouxe a imagem. Vocês já devem ter visto, né? Um aparelho de cromoterapia, então tem um cristal na ponta. E aí essas plaquinhas você coloca na parte de trás, que fica entre o cristal e a lâmpada, que é obviamente uma lâmpada branca. E aí você vai direcionar, né? Você vai colocar... Você pode fazer um banho de cromoterapia com essas cores no corpo todo, você pode apenas um determinado ponto, sei lá, um exemplo. Eu tô com muita tontura, eu vou aplicar na minha pineal, no meu coronário, eu quero aplicar no gástrico uma cor amarela, uma cor verde. Então você pode já direcionar com o cristal, porque o cristal vai potencializar essa cor que você estiver aplicando. Passando para o amarelo é a cor, né, que eles colocam sempre, que é a cor do futuro, né, de alegria. É uma cor mais sugestiva do que estimulante. Tá? Então lembra, né, estimulante a gente tem mais o vermelho e o laranja. Atua nos sistemas nervoso central e autônomo simpático. Vitaliza os neurônios cerebrais, favorecendo o raciocínio e a memória. Olha que interessante, pessoal. Por que será que ele atua muito mais, né, na questão do raciocínio e da memória? Porque a cor amarela é a cor predominante do corpo mental. Eu separei algumas imagens só para vocês terem isso registrado para vocês. A imagem está um pouquinho embaçada, aqui eu tirei um print de um vídeo. Então aqui a gente tem, né, os nossos corpos, tá? Esse amarelo aqui é o nosso corpo mental. Então faz muito sentido quando você pensa demais, quando você fica ali racionalizando muita informação, ele vai atingir outros corpos, vai atingir o emocional, o espiritual, o etérico e obviamente também o seu corpo físico, tá? Então por isso que eu comentei agora há pouco que normalmente a gente expande aí o nosso campo áureo com uns 4 metros, tá? Quando você está fazendo alguma meditação, algo do tipo. No normal, né? No normal, se você esticar o braço, é mais ou menos o tamanho do seu campo energético dentro do normal do dia a dia, dentro da correria, das preocupações, tá? Aqui eu coloquei uma sequência para vocês também registrarem isso. Então você percebe que aqui nós temos os chakras, tá? Ele é exatamente assim, tá? Ele é multicolorido na frente, só que um detalhe apenas aqui que não dá para ver. Nessa circunferência aí, dentro dele existem outros pequenos círculos, vários pequenos círculos dentro, tá? Então aqui você percebe que, como ele é multicolorido, sempre vai ter uma cor predominante. Você percebe que aqui, ó, no chakra básico, ou melhor, perto do chakra básico, que isso aqui na verdade seria o genésico, ele já está mais colorido para o vermelho, tá? E aqui você já tem as cores mais suaves. Mas aqui nessa imagem também você vai ver que é o que? Aqui é mais relacionado ao corpo físico, mas os chakras já estão aí. Nessa outra imagem parece que não mudou muito, né? Mas mudou. Se você prestar atenção, aqui não tem nada em volta, tá? Você vê que não tem aquela película aqui, ó, em volta. Nesse daqui, ó, já tem uma pequena aura aqui em volta. Esse é o primeiro corpo. Quando você pensa, ele vai refletir também nesse corpo, tá? Então, quando você... acho que em algumas semanas atrás eu mostrei até uma foto de uma árvore que tem lá, né? Tinha aquela aura nela. É exatamente isso aqui. Normalmente quem começa a enxergar a parte energética começa a ver esse campo em primeiro. Na sequência nós temos aqui, ó. Aqui dentro nós temos o corpo astral, que é um outro corpo. Você pode perceber que ele é um pouquinho maior. E é onde eu queria chegar agora, que é esse aqui. Esse é exatamente o corpo mental. Então, pessoal, agrega uma informação que não está nos slides. Esse corpo mental, quando você... Vamos imaginar que você está com um pensamento triste, de raiva, de mágoa, um pensamento lembrando de alguma situação, você acha que ele vai ficar amarelinho, bonitinho assim? Não vai, né? Aí ele vai ficar escuro, ele vai ficar lamacento, ele vai criar bolhas aqui que são formas, pensamentos. Então aqui vamos imaginar que é uma pessoa que está tudo bem com ela está tranquila, está tudo fluindo no dia dela.
Aqui eu coloquei uma outra imagem para vocês também visualizarem essa interação entre corpo físico, duplo etérico, corpo astral, emocional e mental. Ou melhor, astral e mental. Você vê que o mental ele está aqui, ó. Mas além do corpo mental, isso eu vou deixar material para outro dia, tá? Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 corpos, tá? Mas a gente vai ficar só no mental aqui, que é a informação que a gente precisa saber hoje. O amarelo é legal que ele combate a preguiça funcional dos órgãos internos, vitaliza o coração e todo o sistema circulatório, porque você vê que ele não é uma cor muito, é aquilo que a gente falou, né? Ele não é uma cor muito forte, então ele só dá aquela estimulada. Atua no timo, favorecendo a formação de glóbulos sanguíneos destinados à defesa imunológica do organismo. Lembrando, então eu vou usar o amarelo constantemente que eu estou tranquilo. Não, não é assim, pessoal. Tudo também usado de uma forma adequada no local certo. A questão de estimular o fígado também é legal, tá? Da mesma forma que ele estimula o estômago, né, o gástrico, ele também ajuda no fígado e os movimentos intestinos através do sistema nervoso e parasimpático. Sua nota musical é o Mi. Então vamos pensar assim: quando você quer trabalhar aquilo que eu tinha comentado semana passada, você quer trabalhar a cor, mas não está conseguindo pensar, usa as notas, usa a relação da música. Começa a prestar atenção às músicas que você ouve, o quanto que realmente ela tem conexão com uma vibração com as cores. Depois eu posso preparar um material e, além do material teórico, preparar um material relacionado à música. Eu vou trazer algumas músicas com certas escalas, escala em Mi, em Dó, em Ré, e aí vocês podem sentir a vibração dela e a gente determinar as cores. Então é um exercício legal que a gente pode fazer também. Bom, pessoal, tenho só mais 2 slides, porque eu estou com o tempo curto hoje. A utilização terapêutica do amarelo é utilizado, né, terapeuticamente para combater a depressão, tristeza, angústia, para poder, né, dar aquela animada na pessoa. Então, sempre lembrando, cores amarelas na vestimenta ou alimento. O timo a gente já tinha falado, né, previne infecções, ativa a memória. Então, essa questão da memória, eu sempre costumo dizer para o pessoal que trabalha, por exemplo, com relatórios, trabalha ali usando muito racional, deixa sempre ali um objeto pequenininho, mesmo que não esteja na sua frente, aquele suporte no seu campo mental, tá? Então ajuda muito, e são pequenos detalhes. Funções hepáticas, tratar a debilidade mental. Então você percebe que tem muito a ver aqui com o quê? Com o mental, certo? Contraindicações. Obviamente é contraindicado em diarreia, tá? Porque isso vai acelerar, né? Vai dar um desarranjo muito maior. Insônia, delírio, demência e pessoas extremamente nervosas. Você fala, mas peraí, por que na questão de pessoas nervosas, sendo que é mais o vermelho e o amarelo? Vermelho e o laranja. É que o amarelo também está por ali, entendeu? O amarelo também está basicamente sendo uma cor um pouco quente também. Então é algo que também precisa se tomar um certo cuidado, tá? Bom, o efeito do amarelo é traduzido em alegria, eu já também comentei, é uma cor que facilita a concentração e a resolução de problemas, justamente por aquele ponto que eu comentei com vocês, né? É uma cor que estimula o quê? O mental, o raciocínio, pensar. O amarelo, ele ajuda demais nessa informação, tá bom? Pessoal, não deu para mim finalizar o amarelo, tá? Então semana que vem eu vou querer finalizar o amarelo e colocar pelo menos mais 2 cores. Eu acredito que vai dar para a gente finalizar pelo menos essas cores primárias, tá?